a minha visão de conforto mudou. Eu tinha uma visão muito de que o conforto era uma coisa desnecessária e que a beleza estava em viver sem nada ou quase nada. Ainda acho muito lindo assim isso, mas eu percebi que nessa vida o meu propósito é outro. Eu preciso aprender a manifestar e a materializar as coisas que eu quero, e eu sinto que o dinheiro nessa vida tem um papel muito importante pra mim. Eu descobri que em vidas passadas, em outras vidas, eu já tive vidas muito simples, sem nada ou quase nada, e é por isso que eu tenho tanta facilidade em viver sem nada ou quase nada, sabe? É por isso que eu tenho... Eu sou muito resiliente, sabe? Eu me adapto a qualquer situação. Eu tenho muito, assim, essa questão da aceitação, sabe? De viver feliz e bem em qualquer circunstância, sabe? Mesmo que seja um perrengue ou enfim. E eu percebi que eu atingi uma certa maestria nessas virtudes em outras vidas, né? E como a gente vive outras vezes, né? Pra poder ancorar outras virtudes, eu também entendi nessa minha busca, né, nesse meu entendimento, que nessa vida eu vim buscar outras virtudes que vão além dessa minha facilidade, porque pra gente ancorar essas virtudes novas, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. E por muito tempo isso foi um pouco confuso pra mim, porque pra grande maioria da sociedade, a forma como eu vivia e vivo não é zona de conforto. E eu acho que é por isso que isso me confundia muito, mas pra mim é a minha zona de conforto. A minha zona de conforto é a simplicidade, é o perrengue, é tipo não ter nada ou quase nada. Eu me sinto muito bem, então pra eu sair da minha zona de conforto, e eu preciso ter desejos, atender aos meus desejos, conseguir assim esse conforto, né? E até um certo luxo também, eu sinto. Isso é muito desafiador pra mim, muito desafiador pra mim. Mas, ao mesmo tempo, é meio excitante, assim, porque eu sinto que é quase como uma sensação de que eu vou viver algo novo. E eu vou viver algo novo de fato, porque nas minhas outras vidas eu não vivi isso, né? Então, as virtudes que eu tenho que ancorar pra viver isso são justamente as virtudes que a minha alma quis, escolheu aprender nessa vida, né? E é engraçado porque eu sempre tive esses desejos, né, de conseguir certas coisas e ter dinheiro, tipo, sobrando, ou até muito dinheiro. E eu sempre abafei muito esses desejos. Primeiro por eu ter uma grande facilidade em viver com nada ou quase nada, tipo, viver assim de uma maneira muito simples. Mas também porque eu sentia que de alguma forma isso era meio errado. Mas quanto mais eu me conheço e aprendo sobre mim mesma, quanto mais eu recebo, né, assim, mensagens da minha alma e conheço minhas vidas anteriores e, enfim, todas as ferramentas me ajudam, né, Theta Healing, astrologia, enfim, várias ferramentas que me ajudam E o que eu mesma canalizo, né, também, o que eu mesma sinto no meu corpo e visualizo na minha tela mental, tudo isso vem me mostrando exatamente o contrário do que eu acreditava, sabe? Que eu precisava ter. E a gente... As nossas maiores satisfações na vida são as satisfações de quando a gente ancora as virtudes que a nossa alma veio ancorar nessa vida.
é uma satisfação de alma mesmo, sabe? Então eu sinto que todas as vezes que eu ancorei virtude, todas as vezes que eu fiz alguma coisa que saía dessa minha zona de conforto, eu aprendi muito, expandi, senti uma expansão e ao mesmo tempo eu senti uma satisfação muito grande, assim, sabe? Uma satisfação muito maior do que a satisfação que eu sinto, por exemplo, quando eu faço algo como isso, assim, de viver uma vida muito simples e tal, porque isso é muito fácil pra mim. Não tem um desafio nisso, sabe? Eu percebi isso e muita coisa mudou dentro de mim. E ainda tá mudando, sabe? Eu percebo, e é engraçado porque você começa a perceber que tudo bate, sabe? Tá tudo conectado. Tipo, por exemplo, pra quem entende de astrologia, a minha casa 2 é em Touro. Isso diz muito sobre isso também, né? Tipo, a forma como eu mais gosto de gastar meu dinheiro, e eu só vim descobrir isso recentemente, é com conforto, assim, sabe? Seja de comida ou de, sei lá, uma massagem ou, enfim, tá num lugar confortável. E eu neguei isso por tanto tempo. Ai, que chega a ser engraçado, né? Tipo, na real, o que eu tava negando era justamente sair da minha zona de conforto. E as pessoas, tipo... É por isso que eu falo, sigam a intuição de vocês, porque a nossa jornada é muito única. Tipo, as pessoas... Muitas vezes... É claro que, assim, de tudo que eu vivi, muitas vezes eu realmente saí da minha zona de conforto, mas, assim... As pessoas me veem, num geral, né? As pessoas me veem e falam, tipo, nossa, que corajosa, né? Tipo, olha tudo que ela fez, morou numa van e tal. Só que isso é muito a minha zona de conforto. E eu sempre falei que eu nunca me senti corajosa por isso. E é verdade, sabe? Eu nunca me senti corajosa por isso. Mas pra muitas pessoas, que bom que eu pude inspirar muita gente assim com isso, né? Porque pra muitas pessoas isso não é a zona de conforto e muitas pessoas fizeram isso. Assim, inspiradas na minha vida, né? No que eu vivi. E isso me deixa muito feliz também. Muito mesmo. Mas agora eu quero viver outras coisas, sabe? Eu quero viver o que me desafia, o que me tira da minha zona de conforto, porque é isso que me dá a maior satisfação da vida, é isso que faz eu me sentir viva. E é isso que me dá essa satisfação de alma, sabe? Que vai muito além de uma satisfação de ego. A satisfação de ego é aquela satisfação momentânea, né? A satisfação de alma é aquela satisfação que é perpétua, ela fica, você sente a expansão do seu corpo, você se sente expandindo, né? E eu sinto que eu liberei muitos julgamentos em relação a isso, assim, liberei muita coisa, assim, muitos julgamentos, muitos medos. Mas eu sinto que eu ainda tenho algumas coisas pra olhar, principalmente uma sensação, assim, de que eu não vou conseguir. É uma sensação, tipo... que eu já entendi que, tipo, é como se uma parte de mim, do meu subconsciente, estivesse tentando me proteger de uma possível dor. Que ele nem sabe que se vai acontecer ou não, mas, tipo, já aconteceu em algum momento da minha vida ou de outra vida. E isso tá se repetindo. Eu recrio, né, porque é como se fosse, assim, meu subconsciente tentando me proteger disso.
É muito lindo, sabe? Perceber todas essas coisas. Eu sou muito grata por ter tido todas as ferramentas que eu tive. É engraçado porque na realidade eu sinto que essas ferramentas, muitas pessoas acho que pensam nessas ferramentas como algo que vai te trazer uma solução. Só que o que essas ferramentas trazem na real, é só elas te trazem mais clareza sobre algo que já existe dentro de você. Pelo menos é o que eu sinto, né? Então eu sinto que toda, tipo, Theta Healing, astrologia, eu fiz algumas sessões de registros acásticos também. Enfim, outras tantas ferramentas que existem, Reiki, blá blá, posso ficar citando aqui infinitamente. Eu já fiz muita coisa, sabe? E eu sinto que tudo isso, na real, só me trouxe mais clareza sobre coisas que eu já conseguia fazer sem saber que eu tava fazendo isso. Sem saber que eu tava, tipo, acessando minhas vidas passadas, sem saber que eu tava acessando outras dimensões. São coisas que eu sempre fiz, mas eu não tinha clareza do que elas eram. Assim, não tinha, tipo, distinção do que elas eram, né? Tipo, eliminar crenças limitantes, coisas assim, né? Que na real são sabedorias ancestrais, né? E quando você tá conectado com a sua intuição, principalmente, com o seu coração, você recebe, né? Quando está no momento presente, você vai recebendo essas informações das coisas que você precisa fazer e um passo a passo, assim, tipo, bem didático da sua alma, do que você precisa fazer. Então, são coisas que eu sempre fiz, mas aí quando, por exemplo, eu fiz um curso de Theta Healing, ou nem sei porque eu tô falando isso nesse vídeo, mas... Enfim, eu liguei a câmera aqui aleatoriamente, comecei a falar. Quando eu fiz um curso, por exemplo, de Theta Healing, eu comecei a ter clareza, tipo, ah, tá, então isso é acessar o futuro, né? Acessar o futuro, porque na real não existe futuro, passado, futuro, presente, mas enfim, entre muitas aspas. Ah, então isso é acessar o futuro, isso é ver o futuro, então isso é acessar memórias passadas, então essa é a voz da fonte criadora, ah, então essa é a voz da minha alma, então essa é a voz do meu superior. Fui começando a ter clareza de coisas que já habitavam dentro de mim, né? E aí me veio tudo isso, assim, né? Esse processo é um processo bem recente. Eu também comecei a perceber que eu manifesto o que eu quero, né? Materializo o que eu quero de formas diferentes, tipo... Eu percebo que pra mim, trabalhar em algo por um tempo mais prolongado, trabalhar em algo a longo prazo e ter a perseverança de continuar ali, tipo, manter essa força estável de, tipo, eu vou conseguir chegar lá no final, traz muito mais satisfação, muito mais benefício do que quando eu consigo materializar uma coisa da noite pro dia, sabe? Que não exigiu minha paciência, minha perseverança. Então são coisas que valem muito a pena a gente prestar atenção, porque às vezes a sociedade tá, tipo, só te colocando ali. E é engraçado, porque eu nado tanto contra a maré, mas eu nunca tinha reparado isso. Que, tipo, por exemplo, materializar as coisas muito rápido é uma coisa que a sociedade valoriza muito. Tipo, que você tem que manifestar tudo da noite pro dia. Quanto mais rápido você fizer, melhor. Só que na realidade o que a minha alma quer não é isso. O que a minha alma quer é que eu ancore a perseverança, que eu ancore a confiança em mim mesma, né? E é claro que eu posso ancorar a confiança em mim mesma manifestando as coisas da noite pro dia. Mas depende da situação também, nada é linear, tipo, então eu só posso manifestar coisas a longo prazo. Não é isso que eu tô dizendo, é que, tipo, eu percebi que manifestar a longo prazo pode me trazer muitas vantagens em termos de ancorar as virtudes que eu preciso ancorar, tipo,
tipo, ter mais perseverança, né? Porque eu sou uma pessoa que, tipo, quando as coisas começam a demorar muito, eu fico com muita vontade de desistir, ou então eu acho que eu não vou conseguir terminar, sabe? E, enfim, isso é expandir a minha zona de conforto, né? Isso é ir além daquilo que já é fácil pra mim. E pode ser fácil também fazer essas coisas que vão além da minha zona de conforto se eu olhar pra isso no momento presente, estar sempre seguindo a minha intuição, sempre seguindo as instruções da minha alma. Isso vai continuar sendo fácil, vai ser um desafio, mas ao mesmo tempo vai ser leve, né? Vai ser leve porque eu tô no momento presente vivendo aquilo que eu preciso viver e seguindo. Porque, tipo, a nossa intuição, a nossa alma, enfim, os seres de luz que acompanham a gente estão sempre guiando a gente pra gente conseguir fazer o que a gente precisa fazer da melhor maneira, da mais elevada maneira. A gente aqui é resistente em escutar, né? Tipo, muitas vezes a gente recebe uma mensagem, alguma coisa, e a gente, tipo, deixa pra depois, ou a mente começa a inventar várias historinhas de que não é aquilo, de que começa a botar medos, começa a botar bloqueios, enfim. Só que se a gente for naquele caminho, provavelmente vai ser, tipo, muito mais leve o caminho, né? Então, a gente precisa estar muito presente, assim, sabe? Muito conectado no momento presente e nós mesmos pra ouvir essa guiança, pra ter clareza dessa guiança e colocar em prática, tipo, na hora. Tem uma amiga minha, a Malu, que eu até comentei dela num vídeo, que ela trabalha com registros acásticos e ela sempre diz, né, que tipo, a nossa alma, ela manda as instruções sempre no momento presente, que são coisas que é pra gente fazer agora. Se a alma mandou agora, se você teve uma intuição de fazer alguma coisa agora, é porque é pra você fazer agora. Porque se fosse pra você fazer depois, ela teria mandado depois, porque ela sempre manda no tempo perfeito. E daí se você pensa, tipo, ai, não vou fazer isso agora, talvez seja melhor fazer amanhã, vou deixar pra depois. Talvez amanhã já não seja, tipo, tão bom, tão leve assim. Eu vou até dar um exemplo que me veio aqui agora. Deve ser minha alma me falando. Uma vez, eu tava muito cansada, mas eu queria muito ver um filme, assim. Eu já tava querendo há muitos dias ver esse filme. E nesse dia eu tava um pouco cansada, mas a Gaia... Não é que eu tava um pouco cansada, é que a Gaia tinha ido dormir muito tarde, tipo, fora do horário dela. E eu pensei assim, eu vou dormir com ela, então. E a minha intuição tava me dizendo assim, tipo, não, vê o filme, vê o filme, vê o filme. E eu fiquei com medo, assim, de não conseguir dormir direito, porque quando eu não durmo direito eu fico péssima. E aí eu fiquei com medo, assim, de não conseguir dormir direito e eu fui dormir, eu não vi o filme. E a Gaia foi e dormiu a noite inteira seguida, tipo, não acordou uma vez só, eu acho. E eu não tinha visto o filme. E aí eu fiquei, ai, droga. E aí eu falei assim, ai, por favor, universo, tipo, me traz uma oportunidade de novo como essa de eu ver o filme. E, tipo, vários dias se passaram e não chegou, sabe? E aí eu falei assim, tá, beleza, eu vou ver o filme, então qualquer dia, né, melhor feito do que perfeito. E aí eu fiquei acordada até mais tarde um outro dia, vi o filme, e ela acordou várias vezes durante a noite, eu fiquei cansada, beleza, vi o filme. Mas tipo, o que eu quero dizer com isso é que naquele momento, se eu tivesse escutado a minha intuição, mesmo sem saber o que ia acontecer, eu teria visto o filme, eu teria dormido bem, teria acordado bem. Porque aquela instrução era pra eu fazer naquele momento, era pra, tipo, ser daqui, agora, tipo, fazer as coisas aqui e agora. Enfim, um bate-papo bem aleatório, mas eu perguntei no Instagram o que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos e vocês falaram, uma das coisas que falaram muito foi grava o que você quiser e a outra foram reflexões. Então é um mix dessas duas coisas, tipo, grava o que você quiser e reflexões. Porque eu tava aqui pensativa, tava pensando sobre isso. Falei, vou gravar sobre isso. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.